Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui juntos para fazermos uma meditação na palavra de Deus. Nós queremos refletir sobre os vários tipos de tabernáculos que prefiguram o verdadeiro tabernáculo, ou seja, o tabernáculo original. Conforme o escritor aos Hebreus, no capítulo 8, versículos 1 e 2, ele vai falar sobre dois tabernáculos. Veja o que ele diz. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, ou seja, Jesus Cristo, que está assentado nos céus à destra da majestade. Ele é esse sumo sacerdote do qual o escritor aos Hebreus está falando, é ministro do santuário, onde ele é ministro do verdadeiro tabernáculo, porque o escritor diz assim, do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Quando ele fala e não o homem, ele está falando sobre um outro tabernáculo. Ele está falando sobre o tabernáculo construído através de Moisés. Então nós vemos aqui dois tabernáculos. O tabernáculo celestial, o qual Jesus Cristo é o ministro, e ele está falando também sobre o tabernáculo terreno construído por Moisés. Então, mas ele ainda diz, ele quer nos passar que o verdadeiro tabernáculo, ele é maior. Ele está falando que o verdadeiro tabernáculo é superior, que o verdadeiro tabernáculo é superior ao tabernáculo construído por Moisés. Então, o que ele quer dizer também é que o tabernáculo celestial é antítipo de todos os tipos, de todos os tabernáculos existentes na terra. Começando por Gênesis, nós vamos ver que este é o princípio dos tabernáculos, ou seja, um modelo, ou seja, uma forma de passar a ideia da construção de um tabernáculo terreno que ainda seria construído por Moisés. Então, em Gênesis, quando Adão pecou, ele estava em um espaço chamado Éden. Ao pecar Adão, Deus expulsou Adão deste espaço, do Éden. E Adão foi morar em um outro espaço, conforme Gênesis capítulo 4 e o versículo de número 16, vai dizer ali que Caim pecou e foi expulso desse espaço. Esse espaço é chamado, em Gênesis 4,16, a face do Senhor. E Caim foi para um outro espaço chamado terra de Nod, ainda em Gênesis 4,16. Veja então que este é o princípio, é um significado, uma representação do tabernáculo que iria ser construído por Moisés. Então nós temos o Éden, a face do Senhor e a terra de Nod. Então nós vemos aqui, também nós vemos também quando Moisés foi chamado por Deus até o cume do Monte Sinai, e Deus então vai passar para Moisés o projeto da construção do tabernáculo. Deus vai falar sobre 3 dias que ele desceria até o cume do Monte Sinai para falar com o povo. Então nós temos aqui o dia 1, o dia 2 e o dia 3. Veja o que diz
Êxodo capítulo 19, versículos 10 e 11. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas roupas, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. O próprio homem, ele é um tipo de tabernáculo. Deus quer habitar no homem, porque o homem é um tipo de tabernáculo. Quando Deus projeta a construção do tabernáculo para Moisés, Deus estava se aproximando do homem, porque Deus quer habitar no homem. O tabernáculo era a presença de Deus no meio do povo de Israel, a fim de se aproximar a cada dia mais do homem. Por quê? Porque o homem, ele é um tipo de tabernáculo em que Deus quer habitar. Este tabernáculo, ele tem como divisão corpo, alma e espírito. Se correlacionarmos o tabernáculo construído por Moisés com o homem, nós vemos então que o lugar santíssimo é comparado ao espírito do homem. O lugar santo é comparado à alma do homem e o átrio é comparado ao corpo do homem. Quando Jesus convidou os seus discípulos para orarem no Getsêmani, e o Getsêmani ficava no Monte das Oliveiras, Jesus então os chamou, e ao pé do Monte das Oliveiras, Jesus deixou a maior parte dos seus discípulos e foi a um outro espaço. Então, o primeiro passo ao pé do monte, depois ele foi para um segundo espaço com o restante dos discípulos, com 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João. Nesse espaço, Jesus deixou esses 3 discípulos e foi para um outro espaço além orar. Então nós temos aqui um significado, uma representação de tabernáculo. Primeiro, espaço ao pé do monte. Segundo espaço, os 3 discípulos. E depois um outro espaço, o qual ele foi só orar. Então nós temos aqui o átrio ao pé do monte, o lugar santo no segundo espaço, onde ficou o restante dos discípulos, e Jesus foi para um outro espaço que nós o comparamos como lugar santíssimo. Então todos esses tipos de tabernáculo, eles estão tipificando o verdadeiro tabernáculo que está no céu. Mas conforme Hebreus capítulo 8, no céu existe apenas 2 lugares, o lugar santo e também o santíssimo lugar. Por quê? Porque o átrio do tabernáculo celestial, ele está na terra. O átrio do tabernáculo celestial é Jerusalém, conforme Apocalipse capítulo 11, versículo 2. E deixa o átrio que está fora do templo, e não as messas. Então o átrio está fora do templo, não as messas, não a mecha. Porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa. Qual é a cidade santa? Jerusalém, por 42 meses. Por que Jerusalém é o átrio? Porque todo cordeiro morre no átrio, e Jesus morreu na cidade de Jerusalém. Portanto, Jerusalém é o átrio do tabernáculo celestial. Então, no tabernáculo celestial havia também um véu. Na morte de Cristo, este véu ele foi rasgado embaixo, foi rasgado o tabernáculo, o véu do tabernáculo que Moisés construiu, e esse tabernáculo
estava no templo, ele foi rasgado este véu. Assim também foi rasgado o véu do tabernáculo celestial. Veja, então, nós vemos aqui que no céu, o tabernáculo celestial está no céu. Foi rasgado também o seu véu, assim como foi rasgado o véu no tabernáculo construído por Moisés, que estava no templo. Isso aconteceu à morte de Cristo, ou seja, na morte de Cristo. O que nós temos aqui, o resumo de tudo isto, é que o Éden foi o princípio. Então, o Éden foi o princípio. Lá estava o princípio de todos os tabernáculos. O Éden estava representando. Ele era apenas um tipo da nova Jerusalém. E por isso o Éden não mais existe. Por que que o Éden não mais existe? Por quê? Porque a nova Jerusalém tomará parte de todo o espaço da terra e então substituirá o Éden que não mais existe. A nova Jerusalém é quadrada e lá nós vamos morar eternamente. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família.